Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e esse é um vídeo sobre o 13º dia e penúltimo dia da Mostra de São Paulo 2015. Hoje eu vi 4 filmes. O primeiro deles foi um filme islandês que foi uma surpresa muito positiva, que foi um filme islandês chamado Nervos à Flor da Pele, que é um filme que gira em torno de um grupo de adolescentes. Na verdade, ele gira em torno do grupo de adolescentes, mas isso é curioso. O primeiro ato do filme parece que nós vamos acompanhar um deles em específico. O filme começa acompanhando um garoto da Islândia, de 16 a 17 anos, que ele vai até Londres fazer um curso, e lá ele conhece um outro islandês, também da mesma idade, que está fazendo o mesmo curso, e eles se envolvem e acabam representando a primeira experiência homossexual um do outro. Quando eles voltam à Islândia, o filme abre um pouco a sua narrativa e passa a acompanhar também os amigos desse garoto. E é um grupo de 4 ou 5 adolescentes, e o filme passa a acompanhar numa narrativa entrecortada os dramas pessoais de cada um desses jovens. E são dramas prosaicos, não são dramas espetaculares, fantásticos, são dramas, como eu falei, do cotidiano. Um que brigou com a namorada, a outra que tem um problema de relacionamento com a avó ou com a mãe, o outro a menina que não conheceu o pai quer conhecer, enfim. E o fato é que o filme consegue desenvolver essas narrativas e esses personagens muito bem. A gente passa a conhecer esses personagens, eles são multifacetados e a gente percebe isso. A gente percebe as fragilidades de cada um, os sonhos de cada um, as frustrações de cada um. E a maneira como o filme vai oscilando, vai cortando de um para o outro e construindo essas narrativas múltiplas é muito eficiente. O filme flui muito bem. E é claro, usando esse menino que abre o filme como âncora, como centro narrativo. Ele é claramente o protagonista. E ao voltar nele o tempo todo, o filme cria um centro e uma estrutura coesa. E o filme é muito honesto com os personagens. Ele não encontra soluções fáceis. Mas também não apela para o drama barato, e isso é muito bonito no filme. É um filme que realmente ele parece entender com muita sensibilidade os dramas da adolescência, de uma fase, mais do que adolescência, uma fase de transição da adolescência para a vida adulta, com todas as ansiedades que vem. Eu fiquei muito encantado por esse filme, Nervos à Flor da Pele. O segundo filme que eu vi no dia foi um filme brasileiro do Walter Lima Jr. chamado Através da Sombra. Também me surpreendeu bastante. A última coisa que eu esperava era ver uma adaptação A Volta do Parafuso, do Henry James, uma adaptação brasileira, que se passa em 1932, se não me engano, a narrativa, porque ele já gerou um filme muito bom, aliás, é considerado um clássico, merecidamente, chamado Os Inocentes, com a Deborah Kerr. E esse filme poderia ser, quer dizer, não é uma refilmagem, porque na verdade ambos são uma adaptação do texto do Henry James. Mas os roteiros, inclusive, são muito precisos na sua estrutura, na maneira como a protagonista é desenvolvida e a maneira como a ambiguidade. Para quem não conhece, para quem não viu Os Inocentes, nem leu o texto, o filme acompanha uma governanta, que ela é contratada, na verdade uma tutora, ela é contratada por um cara rico para ir morar num lugar afastado e cuidar da educação dos 2 sobrinhos pequenos desse cara. E quando ela chega lá, aos poucos ela vai percebendo um comportamento estranho, que ela julga estranho das 2 crianças, e ela vai descobrindo que antes dela chegar, a professora antiga dos meninos havia se envolvido com o caseiro, e que era um cara que talvez abusasse dessa mulher, e ela ficou obcecada por ele, e ambos morreram. E aí ela começa a suspeitar que os espíritos, os fantasmas desse casal estão influenciando os meninos, e é por isso que eles estão tendo, é como se esse casal estivesse usando essas crianças para continuar o seu caso depois de mortos. O que é interessante, tanto na adaptação dos Inocentes, quanto no próprio texto, quanto nessa versão, é que o filme mantém sempre uma ambiguidade. Será que realmente são espíritos, ou será que o que está acontecendo é uma alucinação dessa protagonista? Porque é uma mulher, obviamente, que tem uma repressão, passa por uma repressão sexual, é reprimida. E será que ela está projetando fantasias nessas crianças? E é um texto e um filme muito corajoso, inclusive na maneira como essa obsessão dessa mulher por esse espírito que ela julga estar vendo, ou que ela realmente está vendo, como eu falei, é ambíguo, se manifesta na relação dela com o menino, que é uma criança, e se manifesta de uma maneira que como eu falei, ela é corajosa do ponto de vista narrativo. Não quero dar spoiler, mas o filme do Walter Lima Jr., ele se mantém fiel, ele não se acovarda diante dessas questões. É um filme que, assim como Os Inocentes era um terror gótico, esse é um filme que ele está mais para um suspense psicológico do que para terror.
o Walter Lima Jr. não procura criar sustos, ele não procura nem mesmo criar uma atmosfera de terror, ele procura criar uma atmosfera de inquietação e principalmente de suspeita do espectador e de incômodo, principalmente do espectador, com relação ao protagonista, o que também é uma decisão muito corajosa, porque a gente está acompanhando essa mulher, mas ao mesmo tempo a gente não fica confortável com ela, com as atitudes dela e com as conclusões às quais ela chega. É um filme que me agradou muito, inclusive do ponto de vista técnico, é um filme muito bem construído, tanto do ponto de vista de design de produção, aí incluindo cenário, locações, trabalho nas locações, a direção de arte, figurino, mas na maneira como a fotografia sugere essa atmosfera de terror e as atuações que são muito, muito boas de todos, tanto a Virginia Cavendish, que faz a principal, né, a protagonista, quanto das crianças, que são dois jovens atores muito, muito, muito bons. Eu realmente fiquei bastante surpreso, porque quando você pensa num filme que vai acabar, de certa maneira, funcionando como refilmagem de um clássico, você espera que o filme, então, provavelmente vai passar vergonha. E ele não passa vergonha. Eu não vou dizer que ele se iguala aos Inocentes, mas ele não, certamente ele não se embaraça diante do filme, que se não me engano é de 1960. Bom, o terceiro filme que eu vi no dia foi um documentário sobre Chico Buarque, Chico, artista brasileiro, e que também faz jus ao personagem título. O filme ele não se preocupa em construir ou reconstruir de maneira didática, de maneira organizada, cronologicamente, a carreira do Chico Buarque, do início até os dias de hoje. Mas não, ele se preocupa mais em investigar quem é o Chico Buarque, quais são suas motivações, qual é o seu processo criativo, as suas inquietações como artista, na sua maneira de se expressar. E claro, ele vai usar imagens de arquivo, vai usar entrevistas, vai usar várias das suas canções, trechos dos seus livros, que são lidos no filme pela Marília Pêra. Mas é um filme, como eu falei, que ele se preocupa muito mais com o artista em si do que com a sua obra, ou do que com a cronologia da sua obra. E o Chico Buarque é um cara absolutamente adorável. As entrevistas, os depoimentos dele são os melhores momentos do filme. É impressionante a maneira, a facilidade com que ele ri de si mesmo, por exemplo. É impressionante um artista que chegou no estágio que ele chegou, com o respeito que ele conquistou, e se mostrar tão humilde, em certos momentos até mesmo autodepreciativo ao falar sobre a própria carreira, ou sobre tropeços na sua carreira. É um filme que diverte, é um filme que faz, mesmo que não seja a sua intenção principal, faz uma reconstrução da carreira do personagem título e revela para o espectador muito da pessoa por trás das canções, dos livros. É um filme que realmente é adorável como seu protagonista. E o último filme que eu vi no dia também foi um documentário que eu vi pela metade, foi o segundo filme que eu larguei aqui na mostra. É um filme absurdamente estúpido. É um documentário alemão chamado Speak Sex, que o objetivo do filme, eu não faço a menor ideia qual seja. Eu acho que o objetivo ele entrevista uma série de pessoas que falam sobre suas vidas sexuais. Seu objetivo do filme é trazer algum tipo de esclarecimento sobre sexualidade, sobre formas como as pessoas se manifestam sexualmente, ou repressão, ou desejo. O filme não consegue fazer nada disso, porque ele é um filme anedótico. Nós temos 16 pessoas falando sobre as suas próprias experiências, sendo que muitas dessas pessoas claramente nunca tinham refletido sobre a própria sexualidade antes de colocarem uma câmera na cara delas. E o filme é tão amador que ele ainda coloca o microfone na mão. É um microfonão, assim, eu até pensei, será que eles querem fazer uma conotação sexual, porque é um boom, né? Enfim, você pode encarar como sendo uma representação fálica que eles estão segurando o tempo todo, mas não. O filme é estúpido demais para eu ter pensado até mesmo nisso. E é tão vazio de conteúdo que realmente depois de uns 40 minutos, 50 minutos, eu falei, não faz sentido eu perder tempo vendo algo, ver um monte de pessoa desinteressante falando sobre algo que elas nunca tinham pensado antes de chegarem para falar diante de uma câmera. Enfim, foram esses os 4 filmes. E é isso, amanhã é o último dia da Mostra de São Paulo. Um grande abraço e bons filmes.